Nesse vídeo vamos estar falando aqui do gerador olho de Tandera, né? Tá quase no finalzinho das finalizações que a gente está fazendo, mas hoje eu vou estar falando aqui da dupla cena, um esquema bom, um esquema inclusive que nós usamos na dupla cena de Páscoa. Chegamos ali na quadra, por muito pouco não fizemos a quina, fizemos um jogo ali com 32 dezenas, né? E aí cada participante escolheu sua dezena e foi 32 ou 33, se eu não me lembro, e a gente acertamos só 4 dezenas dentro da quantidade que foi escolhida, né? Mas mesmo assim ainda chegamos na quadra. Eu sou o Carlos do canal Carlos Loteria. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí, pessoal, hoje eu vou estar falando desse gerador aqui da dupla cena. Como vocês sabem, eu já tinha feito vídeo tutorial desse gerador aqui, né, pessoal? Eu tinha feito todos os vídeos, né? Mas acabei colocando mais coisa nele, então depois eu vou fazer um vídeo tutorial só, depois que eu acabar de finalizar ele, para a gente estar finalizando ele. Porque a cada dia, né, pessoal, a gente vem uma ideia, a gente pensa que finalizou e coloca melhores, faz melhoria nele e ele está cada vez melhor, né, pessoal? Então agora a gente tem aqui todas as abas aqui da loteria, do geramento, de fechamento, de desdobramento, mas os filtros aqui agora eu preciso reconfigurar esses filtros aqui. Eu reconfigurei só dois, o da Mega Sena que a gente está usando e o da Loto Fácil. Por enquanto falta eu reconfigurar aqui o da Milionária, esses outros aqui que eu tinha feito uma configuração nele antes, né? Mas eu mudei os filtros. Aqui também o meu filtro especial agora já está funcionando. E agora eu adicionei mais dois filtros nele hoje. O filtro aqui da distância, né? E o filtro aqui da sequência. Deixa eu até ver aqui se eu consigo aumentar aqui o tamanho da letra, né, pessoal? Que está pequeno aqui. Eu aumentei mais esses dois filtros aqui, ó. Ver se eu consigo. Aumentar ele aqui, pessoal, filtro da distância. Depois eu vou até ver direitinho ali. E então eu coloquei esses dois filtros, o filtro da distância e o filtro da sequência. Que o filtro que a gente estava usando era o filtro dentro do código, mas no código não deu muito certo não, a contagem não estava contando certinho não. Então a gente fez essas duas alterações aí. E aqui também coloquei um removedor de linhas também. Isso aqui, pessoal, é só para remover linhas vazias, porque a gente faz o bolão lá da Loto Fácil, né? A gente faz o bolão da Loto Fácil no grupo, e aí tem vezes que eu aplico um filtro. Depois eu vou até colocar, até o filtro saiu daqui, depois eu tenho que colocar o filtro aqui de novo. Aí o que acontece? A gente faz o filtro, tem que colocar o filtro aqui, o filtro desapareceu daqui, pessoal. A gente vai mexendo e aí a gente filtra para fazer a pescaria. E depois, quando a gente faz a pescaria, né, aí marca um X aqui na pescaria. Quando marca o X, a gente precisa do filtro aqui para tirar aquele jogo que já foi pescado, para você não jogar duas vezes, para não jogar o jogo duplicado. Aí o que acontece? Aí vai sobrar linhas vazias. Aí eu coloquei esse código aqui para fazer o quê? Para ele limpar as linhas vazias. Se a gente clicar aqui, ó, ele me pergunta, deseja realmente excluir as linhas vazias? Eu clico em sim, ó, observe que tem linhas vazias. Ó, ele já disse para mim aqui, ó, 3 linhas vazias foram encontradas, foram removidas. 3 linhas vazias foram removidas com sucesso, mas ele só vai mostrar, juntar aqui depois que eu dar o OK. Tá vendo que tem duas aqui e tem uma aqui, ó. Quando a gente dá o OK, ó, ele junta de novo o jogo. Então esse filtro ali é só para isso mesmo, para quando eu for fazer a pescaria, falta eu colocar aqui o filtro de novo aqui, ó, que eu tinha colocado ele aqui, ó, e aí ele saiu. Deixa eu colocar ele aqui de novo aqui, esse filtro aqui, ó. Aí, certo? Eu poderia colocar um só, não? Acho que é um só. Esse aqui não precisa muito, não, que ele vai marcar uns números aqui também. Então esse filtro aqui, ele vai marcar um X aqui quando eu fizer uma pescaria, ele vai marcar um X, quer ver? Eu vou fazer uma pescaria aqui só de exemplo, ó. Quantos jogos você quer pescar? 3, ó. Aí ele faz a pescaria, né, dos jogos, ó. Pesca aqui pra gente, salva aqui no conferidor, salvou aqui para baixo. E aí quando eu voltar aqui no gerador, tem um X aqui, ó. Se eu marcar aqui, ó, tá vendo? Tem um X, ó. Aí eu posso selecionar só o X, ó. Quando eu selecionar só o X, tá vendo ali, ó? Observa que eu tenho 3x. Aí eu posso deletar esses jogos aqui, ó. Porque vamos supor que eu já fiz a pescaria, já joguei ele. Aí depois eu quero jogar os outros jogos. Aí eu vou apagar ele, ó. Eu vou apagar ele e não quero mais esse jogo, porque eu já joguei ele. Aí eu vou desativar o filtro, e depois, ó, os meus jogos vai ter linha vazia. Vocês viram que eu pesquei 3 jogos, ó. Tá vendo? Aqui é onde o X marcou, ó. Marcou esse. Aí a gente usa isso aqui justamente, porque quando eu for fazer a pescaria, senão não passa aqui, ó. Não passa aqui. Aí a gente vem, ó. Deseja realmente excluir as linhas vazias encontradas? Sim, ó. Olha lá, ó. Aí ele vai pegar lá de baixo, aquelas que estão lá de baixo, que foram que tava nas filtragens, né? E vai contar, ó.
Aí removeu tudo, ó, removeu tudo. Eu tinha que ter limpado o X, pessoal. Eu tinha que ter limpado o X. Eu esqueci de limpar o X. O que que aconteceu? Eu limpei, mas não limpei o X, né? Não limpei o X. Quando é linha vazia, né? Ele tá contando aqui, ó. Aí o que que acontece? Ele limpou tudo e deixou o X. Eu tinha que ter apagado o X ali, mas não apaguei o X. Então é assim que funciona. É só para isso mesmo, para remover linhas vazias. Como não apaguei o X, aí deu ruim. Então vamos lá, né, pessoal? Então, essa parte aqui que eu falei para vocês sobre, vou falar aqui sobre a dupla cena. Dupla cena, a gente tem essa parte aqui do gerador aqui, desse geradorzinho aqui, ó, e ele me pergunta quantos números eu quero gerar. Se eu quiser gerar para dupla cena, eu coloco aqui o 1, ó, e um tracinho, ó, coloco um hífen e 50 dezenas, ó. 50 dezenas. Aí eu dou OK, ó, ele vai gerar para a gente quantidade de número que deseja sortear. Aí aqui eu coloquei no máximo, tá vendo que o máximo é 50, mas eu deixei programado aqui com 20 para loto fácil, mas é só a gente digitar aqui. Então eu vou colocar aqui, vou dar OK, ó. Ele vai sortear pra gente, ó, 20 números na dupla cena, ó, porque vai do 1 ao 50. Então ele sorteou 20 números aqui. E aqui, pessoal, a gente tem essa opção, ó. Aqui, como eu falei para você, se eu vier na dupla cena aqui agora, vou marcar aqui dupla cena, ó, no dupla cena aqui, ó. Ele já vai colocar aqui para mim, coloquei essas funções aqui também, que antes, quando a gente colocava, eu esquecia, talvez eu estava na Loto Fácil, mas eu ia mandar gerar o jogo da dupla cena. Aí não gerava, porque travava, porque a dupla cena é 6 números e estava lá com 15, então agora a gente fez essas configurações. Ó. Aí a gente coloca essas configurações aqui, pessoal. Deseja filtrar ímpares, ó. Aí ele já vem programado com no mínimo 2, pessoal, e no máximo 4, mas a gente pode, ó. Olha aqui o total de combinações que dá, 38.760, mas a gente vai aplicando filtro, ó, e já vem eu já programei ele ali nessa base, ó, mas a gente pode tá filtrando, ó, Fibonacci 0 e 1, e então isso aqui agora, pessoal, uma ferramenta, a melhor ferramenta já construída aí na internet, né, para você estar jogando na loteria, ó. Ó, deseja fixar número, se eu quiser fixar número na dupla cena, esse negócio de fixar número aqui, pessoal, é bom para você fixar quando você viu uma dezena que está para fechar o ciclo, aí você fixa aquela dezena. Mas aqui no meu caso eu vou clicar em não. Ó, deseja usar um grupo de números, isso aqui também é muito bom. Para que serve isso aqui? É para usar aqueles números ali, vamos supor, você tem um grupo de dezenas que está atrasadas, ou são as dezenas mais sorteadas, tem pessoas que gostam de jogar com as dezenas mais sorteadas, ou são as dezenas do ciclo, essas dezenas faltam para fechar o ciclo. Então a gente pode colocar isso no grupo. O que vai fazer o sistema? O sistema vai gerar aquele total de jogos, mas aí ele não vai gerar aquele total, ele vai gerar menos jogos. Se aquelas dezenas for sorteadas, você não precisa jogar os 38 mil. Claro que na dupla cena não é permitido jogar com 20 dezenas, só joga com 20 dezenas na mega cena, né? Na dupla cena acho que é 15 números. Mas você consegue, com esse gerador aqui, você consegue jogar com 20, com qualquer quantidade que você quiser, até 36 dezenas. Nós jogamos mesmo na dupla cena de Páscoa com 38 dezenas, só que infelizmente nós não só chegamos a 3 pontos. Ó. Múltiplo de 3, ó, e ele agora vai gerar aqui, ó, dentro, ó, já gerou, pessoal, tá vendo? Depois de filtrado, ó, de 38 mil jogos, ó, ficou 13.882 jogos, ó. Dentro dos padrões aí, tá vendo? Para você ver. Então, isso aqui, pessoal, é a melhor ferramenta já construída. Daqui uns dias ele vai estar disponível para quem quiser adquirir, né? Esse aí foi feito com o cliente na época, o cliente adquiriu ele, pediu. Eu já fiz esse gerador há muito tempo, né? Só que tinha uma versão antiga, não era assim, feita em VBA, né? Era com fórmulas. E aí, o cliente que encomendou o primeiro foi feito assim. Depois agora esses dias para trás, entrou um outro cliente, me pediu 3 filtros nele, que era para colocar, que se tinha como colocar para gerar já dentro do código. E foi daí que surgiu a ideia, né, pessoal, de estar melhorando ele. E agora estava parado, nem estava mais mexendo com ele, né? E aí, depois que esse cliente falou isso, que queria com os filtros embutidos, que até então não tinha feito com essa configuração, né? Aí que surgiu a ideia de estar melhorando ele e agora ficou top de linha mesmo. Então agora fizemos essa base aqui, pessoal. Aqui sequência, ó, tá vendo? Aqui quando é 20 dezenas, esse aqui a gente nem precisa usar o filtro da sequência. Nesse tipo de sequência aqui, ó, para mega cena, para dupla cena, se a gente estiver usando 20 dezenas, quase não importa, tá vendo? Porque só tem sequência aqui, ó, de 3 números. Então na dupla cena isso aqui não importa, esse filtro aqui de sequência, filtrar sequência, filtrar distância, isso aqui não vai servir. Isso aqui é bom para loto fácil, esses dois filtros, certo? E aí ele tem, como eu falei para vocês, a parte de pescaria. Tem a base de pescaria, que a gente, depois de filtrar, a gente não precisa jogar todos os jogos, né? E tem a parte aqui de filtrar. Mas como eu falei, essa parte de filtrar aqui,
Não está funcionando aqui para dupla cena ainda, porque falta configurar. Mas se eu quiser usar o da Mega Sena, eu posso. O da Mega Sena, claro que o da Mega Sena vai até aqui, ó, até os 50. A Mega Sena tem uma linha menos, certo? Então, se eu quisesse usar aqui o da Mega Sena, é só eu clicar nesse aqui, ó. O da Mega Sena funciona. Ó. Deseja quantidade permitida da moldura. Aí, lembrando que o da moldura da Mega Sena não vai servir aqui, da Mega Sena não vai servir a moldura, porque a moldura é uma linha mais aqui, ó. Aí a gente pula esse, ó. Mas vamos supor as outras quantidades. Permitida na linha 1. Observe que aqui a gente tem, ó, 6 dezenas na linha 1 aqui. Então a gente permitiria o quê? Aí eu quero 2 dezenas só. Ó, aí eu posso colocar aqui, ó. Eu quero jogos que tem que ser de 0, pessoal. Lembrando, tem que ser de 0. Ó. Aí você coloca vírgula e 2, ó. O 0 é para fazer o quê? Para permitir os jogos que também não tenha dezena. Se você colocar que quer só o 0, aí ele vai fazer o quê? Ele só vai pegar jogos daqui para cá, ó. Então eu vou dar o OK, ó. 0, 2, outro aqui eu vou cancelar, só um exemplo para você ver, ó. Permitido a linha 4, ó, linha 5. Aí no caso aqui, ó, como é Mega Sena, ele vai para a linha 6, só que na linha 6 não tem nada. Aí ele volta na coluna 1, agora as colunas, todas elas têm dezena, aí você coloca 0 também, né? Você pode estar usando todas, ó. As colunas não tem problema, funciona para Mega Sena. Para dupla cena. Aqui, ó, permitida. Aí aqui vem uma soma também, ó. A soma, lembrando que essa soma aqui, a gente já não precisa usar ela, porque já usou ela lá dentro do código. Mas se a gente, acaso, na hora que for gerar o código lá, gerar o jogo lá, não quiser usar a soma de lá, aí eu quero usar uma soma definida. A gente pode pular a soma de lá e depois usar essa soma aqui. Então, tem essa função da soma. Tem dois tipos de soma, né? A soma normal, né? Que é do mínimo e o máximo, e essa aqui é a soma exata. Então a gente vai pular, ó, e aí ele vai fazer a filtragem para a gente, ó, em cima disso aí, ó, em cima desses jogos aí, ó, filtragem concluída. Observe que tinha 13 mil jogos, ó, caiu para 6.458 jogos, ó. Então é esse tipo de coisa que fica aqui, ó. É a mesma coisa se eu quisesse fazer uma pescaria, ó, eu venho aqui no conferidor, ó, limpo o conferidor aqui, só está faltando agora eu finalizar também o conferidor, que a gente quer parar, mas não tem jeito, né, pessoal? Não consegue parar. Então o conferidor já está pronto aqui, mas depois eu coloquei aqui mais uma partezinha aqui, isso aqui é para loto fácil, né? Mas ó, já está tudo pronto aqui, salvar TXT, importar TXT, classificar jogos, limpar tudo, tem o congelador, o foguinho aqui, esse conferidor aqui já está praticamente certo, que eu já tinha configurado. Depois eu estava lembrando que eu ia colocar mais uma coisa nele aqui, mas nem lembro. Ah, não, eu vou colocar um botãozinho de copiar jogos, certo? Para não errar na hora de copiar, que tem vezes que a gente esquece e congela ele, ó. A gente congela ele, aí quando a gente pensa que a gente vai copiar os jogos daqui, ó, e aí ficaram os jogos embutidos aqui para trás, ó. Então falta eu colocar aqui um botãozinho para copiar. Depois que o jogo estiver aqui, que a gente quer imprimir o jogo, né? Aí a gente clica no botão que ele vai copiar todos os jogos que tiver, que já aconteceu esse dia para trás, eu fui fazer isso, né? Ele estava congelado, na hora que eu fui, copiei o jogo, selecionei tipo aqui, ó. E aí quando eu copiei, quando eu cheguei, colei lá os jogos, não tinha a quantidade de jogos que eu tinha filtrado. Falei, ó, o que aconteceu? É por causa justamente disso. Então a gente, quando está congelado, né? Aí quando está descongelado, ó, aí a gente pega ele todinho, ó, ele movimenta todo. Mas quando ele está congelado, ó, aí o que acontece? Você pode não pegar todos os jogos. Então, por isso, a gente vai fazer isso aí, ó. Vai colocar um botãozinho só para copiar. Ele só serve para copiar os jogos. E aí copia, né? Depois a gente já vai lá onde vai imprimir e imprime. Então, você vê aqui, agora eu venho aqui e vou pescar os jogos, ó. Vamos supor que eu filtrei tudo isso aqui, ó. Quantos jogos você quer pescar? Eu filtrei, mas eu não posso jogar todos os jogos, ó. Foi o que a gente fez na dupla cena de Páscoa. A gente fez os jogos todos, mas não tinha como a gente jogar, que era 32 dezenas que a gente estava. Acho que era mais de 32 dezenas, eu até esqueci quantas dezenas dá. Depois a gente pode até contar ali quantos jogos que dá. Mas foi bastante jogos. E aí não tinha como a gente jogar. A gente aplicamos os filtros e conseguimos acertar. O resultado veio no padrão e ainda conseguimos pegar a quadra. Então eu quero pescar 10 jogos. Ó. 10 jogos aqui. Ó. Clico em 10. Ó. Ele vai pescar 10 jogos. Vai marcar um X para mim. Ó. Tá vendo? Já tem os 10 joguinhos aqui. Ó, da dupla cena. Ó, pra gente aqui. E aqui, como eu acabei de falar, ó, os 10 joguinhos estão aqui e o X está marcado aqui, pessoal. Só que eu estou sem o filtro, não sei, eu coloquei, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu tenho um botão aqui que está tirando esse filtro. Deixa eu ver qual botão que está tirando esse filtro daqui. Eu tinha colocado um filtro aqui, filtrar pela distância, filtrar pela sequência, remover linhas vazias. Depois eu vou ver, acho que eu não tinha colocado, eu tinha colocado um filtro aqui. Depois eu vou ver qual o filtro que está eliminando esse filtro que está aqui, ó. Depois a gente vai ver, ó. Será que é a pescaria?
não sei se é a pescaria que está eliminando. Tem um botão aqui que está eliminando esse filtro. Esse filtro aqui, ó, ah lá, tá vendo? Era para ele buscar o X, ó. Ele marca o X, ó, e mostra qual jogo que a gente pescou, tá vendo? Esses foram os jogos que a gente pescamos, ó. Mas eu não sei qual desses, depois eu vou ver qual que está tirando esse botãozinho daqui, ó. Qual é? Então é assim que funciona. Eu coloquei, eu acho que deve ter sido... Esse aqui não foi. Eu coloquei hoje, foi o filtro da distância e o filtro da sequência. Aí o que acontece, pessoal? Esse botão aqui, ó, remover linhas vazias, é aquilo que eu falei. Se eu tirasse, vamos supor que eu fiz essa pescaria ali, ó. Quer ver, ó? Eu fiz a pescaria e vou marcar o X, ó. Marcar o X. Então eu pesquei esses jogos, ó. Agora eu vou remover esses jogos, ó. Vou apagar esse jogo, vou apagar com X também, tudo junto, pessoal. Porque senão, deixa eu remover os jogos aqui, ó. Vou apagar com X, tudo junto. Porque esses são os jogos que tem o X, ó. E agora eu vou desativar o filtro, ó. Agora não tem nada, né? Vou desativar o filtro. E voltaram os jogos. Mas agora eu entro com esse remover linhas vazias, ó. Deseja realmente excluir as linhas vazias? Sim, ó. Tá vendo? Aí ele vai remover aquelas linhas que tá lá para baixo, certo? Do jeito que tinha filtrado antes, lá quando a gente fez a filtragem, ó. Aí vai deixar só aquilo ali, ó. Sobrou um ali. Se eu quisesse não, aí fica daquele jeito. Então funciona desse jeito. Esse para remover linhas vazias, a gente remove sem o X, remove e deixa o X fora. E assim vai. E aqui tem um botão classificar jogos, né? Que não classifica se tiver jogo bagunçado, mas quando você classifica ele aqui já no seletor, já fica tudo classificado. Mas se eu bagunçar aqui, ó, vou tirar aqui o 16, ó. Vou colocar aqui no meio aqui, ó, o 3, ó. Tá vendo? O 3 está aqui no meio, ó. Aí a gente clica nesse botãozinho, ó, classificar seletor, ó, classificação, o 3 foi para o lugar dele. Isso aí é só mesmo para contar consecutivo, para fazer o filtro do consecutivo, só serve para isso. Então tá aí, pessoal, mostrando para vocês aí o gerador, né, que serve aí para dupla cena, mega cena, dia de sorte. A gente, como eu falei, só vou reconfigurar esses outros filtros aqui, o que falta reconfigurar ele, porque ele tinha feito uma configuração de um jeito quando eu estava usando a parte ali, mas agora eu vou reconfigurar eles igual da Loto Fácil, da Mega Sena, que já estão funcionando, já está tudo funcionando. E aí a gente vai passar para esses aqui. Pronto, essa parte de geração de jogos aqui, acho que não precisa mais nada. Trouxe aqui o foguinho aqui para cima, ó. Aí ele descongela, o baldinho, ó, congela ele aqui. Então, acho que não precisa mais nada depois dessa ferramenta pronta aí, não precisa de mais nada, tá tudo que precisava tá aqui, ó. Filtro de sequência, filtro da distância. O que precisava nele era isso mesmo, não tem mais nada que fazer, o filtro especial está aqui, e aí a gente gera qualquer quantidade de jogos que a gente quiser aqui dentro dos padrões, ó. Já coloquei 15 números, já gera pela Loto Fácil. Se eu não quiser gerar com fechamento, não quiser, não quero aplicar filtro, quero fazer uma pescaria sem filtro, só pelas dezenas, beleza, ele faz também, ó. Você colocou aqui dentro, no meu caso aqui eu coloquei 15 dezenas, mas não foi as dezenas da Loto Fácil, beleza. Eu clico aqui, ó, ele me pergunta, ó, deseja gerar jogos ali, ó. 20 números para Loto Fácil, ó. Pronto, ele vai, ó, refazer os números, colocou 20 números, agora sim eu posso mandar ele gerar os jogos para Loto Fácil, que ele vai gerar com os números da Loto Fácil. Então é um gerador completinho aí, né, pessoal? A melhor ferramenta já criada aí para a gente estar jogando aí na loteria. E vamos buscar os 15 pontos aí da Loto Fácil com essa ferramenta. Tá lá os 15.504 jogos gerados. Aí se eu quisesse fazer uma pescaria aqui dentro sem filtro, sem nada, é só eu clicar aqui, ó. Não quero saber de padrão. Cada um joga de um jeito, né? Tem gente que gosta de jogar filtrado, tem gente que não. Então, não quero filtro. Beleza. Ele vai salvar aqui para baixo, pessoal. Tá vendo? Ele sempre vai salvar abaixo do jogo que tiver aqui. Se tiver jogo aqui, ele vai salvar abaixo. Então, ele salvou aqui abaixo daquele jogo da dupla cena. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte.